Estamos de volta. Obrigado por sua presença. Atividade física e suplementação é o tema do nosso programa de hoje. Eu recebo aqui o Dr. Alexandre Paiva, é médico ortopedista especialista em medicina esportiva e mestre em ciências da saúde. O Daniel Sirius Chivald. Exato. Ótimo. Ficou certo agora, hein, Daniel? Educador físico, ele é gerente responsável técnico da Academia Eliane Indiane, em Taubaté. É pós-graduado em metodologia de treinamento esportivo, fisiologia do exercício, administração e marketing. Você pode conversar com o Daniel agora durante o programa, onde é que eu estou? Pode conversar com o Daniel agora durante o programa no facebook.com/Daniel Sírio. E pode enviar a pergunta para ele vai dar uma checadinha já já. Sua pergunta chegando, a gente vai responder. E o Renato Vieira Osório, que é nutricionista clínico, pós-graduado em fisiologia do exercício e nutrição funcional. E sua presença é bem-vinda. Eu quero agradecer a quem está se identificando, dizendo o peso, a altura, enfim. São informações muito bacanas. A idade também é importante. Obrigado. Fernanda já está aqui com a sua pergunta. Doutor Alexandre, a Rayane, ela tem 16 anos, ela é de Cajati, São Paulo. Tenho muita dificuldade para dormir, sinto uma fraqueza insuportável nos ossos e dores nas articulações. Não consigo ficar com o corpo parado quando vem esses desconfortos. Tem alguma prática de exercício que evita essa situação? Olha, Ana, a primeira coisa seria te examinar com mais calma, né, e fechar um diagnóstico, né? Assim, eu vou falar uma coisa aqui, Ana, não leve a ferro e fogo o que eu vou falar, assim, mas essa dificuldade para dormir, essas dores generalizadas no corpo, né, esses cansaços musculares, provavelmente muito localizados e sem causa aparente, ou seja, sem trauma, sem excesso de atividade física, um diagnóstico de exclusão, tá? Não leve isso, o importante é você procurar o teu médico e fechar um diagnóstico. Um diagnóstico de exclusão é de uma doença que chama fibromialgia, né? Que são dores sem causa aparente, que geralmente acontecem em mulheres com dificuldade para dormir, tem um traço um pouco mais depressivo e assim por diante. Bom, enfim, o tratamento disso é a atividade física. O tratamento deste problema, ou desses sintomas, é através da atividade física. A atividade física vai, como o Daniel falou no começo, liberar alguns hormônios, algumas substâncias do bem-estar, que vão aumentar o teu metabolismo, aumenta um pouco o seu cansaço, uma sensação de bem-estar maior. Isso pode te ajudar muito. Porém, Ana, o importante é procurar um médico e fechar esse diagnóstico direito para saber se é realmente por esses sintomas, e aí pedir alguns exames complementares para fechar nesse diagnóstico. Não leve isso a ferro e fogo, porque a gente não tem nenhuma informação mais concreta para fechar diagnóstico nenhum aqui. Mas a atividade física ela é fundamental para essas pessoas que sofrem de fibromialgia. A fibromialgia é uma doença que ela é uma doença de exclusão, ela é muito mais comum do que a gente imagina, as pessoas sofrem muito mais de fibromialgia do que a gente imagina. Nem sempre as pessoas fazem diagnóstico, porque não existe exame radiológico, ou exame de sangue, ou exame de urina que faça o diagnóstico de fibromialgia, é um diagnóstico clínico e o tratamento é atividade física. Não é remédio, é atividade física. Tá? Obrigado, doutor Alexandre. Daniel, qual as atividades físicas ideais a partir dos 60 anos para uma vida saudável e qual a frequência? É o Amorim, de 60 anos, do Recife, que pergunta. Bem-vindo, Amorim. Amorim, boa noite. Não havendo nenhum tipo de restrição cardíaca, osteomuscular, enfim, eu acredito que um combinado de exercícios aeróbicos e neuromusculares, a musculação com uma corrida leve, uma caminhada um pouco mais intensa, seria uma combinação indicada e interessante para uma pessoa com mais de 60 anos. Tá? A musculação, pelo caráter do dia a dia mesmo, porque hoje, para a gente pegar um neto no colo, uma compra de supermercado, subir uma escada, isso a gente precisa dessa força, a gente precisa dessa capacidade neuromuscular bem. E atividades aeróbicas por questões metabólicas, para melhorar o sistema circulatório, para o trabalho cardíaco ser mais efetivo também. Então, uma combinação, 3 vezes por semana, aí, uma combinação das duas é o suficiente para quem busca saúde, tá? Obrigado. Vamos conversar sobre a atividade em jejum. Já mencionaram aqui comigo, tem várias pessoas participando, entre elas o Atahualpa Neto, que é também personal trainer aqui de Lorena.
Um abraço para o colega. E ele pergunta sobre esta AEJ, aeróbica em jejum, os seus benefícios e quem pode fazer? Isso tem sido muito utilizado hoje, tá? Na verdade, existem alguns princípios de treinamento que a gente nunca pode abandoná-los, tá? Então, primeiro, não é qualquer pessoa que pode fazer isso. Como o Alexandre já falou anteriormente, é uma coisa que eu gosto de frisar, o exercício, ele não é contraindicado. Às vezes, a pessoa que é contraindicada a determinada prática, tá? O aeróbico em jejum, tem alguns estudos que mostram realmente que ele é efetivo, mas com uma intensidade baixa e um período máximo de 25 a 30 minutos. Tem-se que você vai direto para o metabolismo da gordura, realmente, porque como você ficou em jejum num período de sono de 6, 7, 8 horas, teoricamente, ao iniciar um movimento, uma atividade física, você iria para o metabolismo da gordura, pulando etapas mesmo. Você chegaria nesse metabolismo mais rápido. Então, seria, de fato, uma atividade física logo pela manhã, antes do de jejum. Isso. Só que, aí, em cima disso, tem surgido exercícios de alta intensidade, tempos prolongados, e aí é um risco, porque a pessoa pode ter uma hipoglicemia severa. Pode vir a desenvolver algum problema realmente. O estudo que comprova alguns estudos que comprovam que é efetivo, atividade leve, leve mesmo, uma caminhada, por exemplo, durante 25, 30 minutos no máximo. Mas, volto a dizer, não são todas as pessoas que estão aptas a fazer isso, não. Tá? Perfeito, obrigado. Eu quero ouvir o nutricionista falar sobre isso. Também está na moda, tá? Mas muito cuidado para as pessoas comuns. O que seria comum? Que trabalha, que está um pouco acima do peso, porque isso é muito perigoso. Porque a pessoa fica 8 horas sem comer, já está com de jejum. Aí ela vai e me faz uma atividade física aeróbica, que usa muito açúcar. E aí essa pessoa pode ter um problema. Tá? Quando eu coloco para algumas pessoas que elas vivem de academia, elas vivem do corpo, elas têm horário para comer, elas comem certinho. Então, chega lá no final, você precisa fazer um diferencial. Compreendo. E hoje eu estou usando esse diferencial, mas eu não passo para qualquer um. Eu só passo para aquelas pessoas que a gente fala, vive para o corpo, vivem para o esporte. As pessoas do dia a dia, eu não passo porque elas vão trabalhar, elas têm filho, elas têm outras metas. O corpo em segundo plano. Então, tomem cuidado, essas pessoas que estão fazendo apenas por conta. Obrigado. Vamos em frente, Fernanda. Alexandre, a Heloísa Barros pergunta: minha avó tem 69 anos e é de João Pessoa, tem artrose e pensa em fazer a cirurgia do joelho para colocar uma prótese. Mas muitas pessoas dizem que o resultado é pior por causa das dores. O que é ideal? A cirurgia pode piorar? Luísa, a prótese do joelho ela é indicada para uma artrose severa, né? Em relação a esta cirurgia, o que eu indico é o seguinte: a dor incapacitante, né, de uma artrose ou uma osteoartrose grau 4 do joelho, uma osteoartrose muito avançada. Quando eu falo dor incapacitante, é aquela senhora que não consegue andar curtas distâncias ou não consegue levantar, às vezes, da cama e ir até o banheiro de manhã porque não consegue andar por causa da dor no joelho. Para esses casos, a prótese ajuda. Qual é a função da prótese? Tirar a dor, que muita gente se engana, né? Porque assim, eu vou fazer a prótese, eu vou conseguir correr na praia, eu vou conseguir fazer atividade física. A prótese não vem com essa proposta. A única função da prótese é tirar a dor. Se a dor é muito grande, incapacitante, e você coloca a prótese que realmente, como ela falou, às vezes fica uma dorzinha, por ser um material estranho no joelho, você vai trocar uma dorzona, Heloísa, por uma dorzinha, vale a pena. Agora, trocar dorzinha por dorzinha, realmente aí é a hora que a prótese não funciona. Então, a prótese do joelho é muito boa, quando bem indicada. Se esse é o caso da sua avó, o custo-benefício deve ser colocado, e o custo-benefício é muita dor ou pouca dor. Se a dor for suportável, não coloque. Se for insuportável, aí vale a pena, porque ela vai ter uma vida boa. Porque às vezes a pessoa está tudo bem, cabeça boa, aquela senhora que fala bem,
conversa bem, tem cabeça ótima, e o que limita a vida dela é o joelho. Não pode viver assim. A orientação é essa. Em relação, só para a gente linkar com o programa aqui, em relação à atividade física, a prótese total do joelho, ela não permite um retorno muito ativo à atividade física. Pelo contrário, a prótese só vai tirar a dor. Então, aquela senhora que tem aquelas limitações do dia a dia, ela continua com as limitações, Heloísa, mas sem a dor. Nesse caso, é o paciente que vem e me agradece por ter colocado a prótese nele. Agora, trocar dorzinha por dorzinha não é uma boa opção. Aquela senhora que ainda vai no shopping, aquela senhora que ainda vai na feira, aquela senhora que ainda vai na missa, andando bem, sem tanta dor, a prótese não está tão indicada. Começou a limitar, ela levantava todo domingo para ir na missa, não consegue ir mais na missa que ela tanto queria ir por conta da dor no joelho, começou a atrapalhar a vida dela. Aí começa a valer a pena. Obrigado. Fernando, eu volto já contigo. Estou aqui com o Ricardo, ele é educador físico também do Rio de Janeiro. Pergunta especialmente para você, Daniel. Ele fala sobre liberação miofascial. Eu peço até que você explique o que significa. Ele pergunta se a liberação miofascial durante a sessão de treino, se isso realmente previne lesões e se é válida fazê-lo durante o treino. Essa liberação miofascial, ela está começando a se difundir bastante agora em exercício, assim, né, que o pessoal tem estudado, tem... Alexandre, você pode dar um esclarecimento melhor, por favor? Qual é o nome dele? Ricardo. Ricardo, é o seguinte, não existe nada escrito que a liberação miofascial durante a atividade física aumente vamos dizer, aumente a produtividade desse treino, né? Isso não existe nada disso escrito. O que existe de liberação miofascial seriam pós-treino, tá? Ou pós uma atividade física intensa, para diminuir as contraturas musculares e você conseguir recuperar melhor. Recuperando melhor, você consegue ir para uma outra sessão mais inteiro e aí você tem os benefícios dessa liberação dessa maneira. Durante o treino, não existe nada escrito que eu possa dizer para você que vai te ajudar, ok? Uma coisa importante de deixar claro é o seguinte, essas liberações ou qualquer tipo de técnica para ajudar a recuperar a musculatura, ela é sempre bem-vinda depois de atividade física intensa, porque a musculatura ela precisa do repouso para ela melhorar. Então, às vezes, o repouso ou técnicas como essa ajudam a musculatura a se recuperar mais rápido, né? Então, às vezes, o repouso, por incrível que pareça, Ricardo, ele é o melhor treino que a pessoa pode ter. Ricardo, eu pedi um esclarecimento do Alexandre, porque isso é mais um processo de fisioterapia, né? É uma recuperação. Nós, educadores físicos, se não tivermos essa especialidade de fisioterapia, que existe muito profissional que tem a combinação, né? Tanto a formação do fisioterapeuta quanto do educador físico. Eles podem utilizar esses recursos, né? Educadores físicos, mesmo com curso, às vezes a gente faz alguns cursos que abordam temas assim, mas eu não concordo muito que isso seja aplicado por um educador físico, que é um processo tanto processo de massagem, quanto alguns tipos de recuperação pós-treino que não compete aos educadores físicos, entendeu? Então, como é uma área mais da fisioterapia, mais reabilitação mesmo, recuperação, então, acho que o mais indicado é o Alexandre mesmo está posicionando, entendeu? Obrigado, querido. Renato, é o seguinte, eu estou aqui com esta minha amiga que pede para não ser identificada, ela é do Espírito Santo, e ela quer saber sobre a utilização do óleo de cártamo e o óleo de chia para perder peso e a utilização desses óleos antes do treino. Então, o que são esses óleos? São gorduras boas, tá? O que são gorduras boas? Tá? São alimentos, que são nutrientes anti-inflamatórios. Tá? Hoje, as patologias, a obesidade, tá? O sobrepeso é conhecido como uma inflamação crônica. Tá? Então, essas gorduras diminuem a inflamação. Se diminui a inflamação, você começa a murchar, ou seja, começa a desinchar. Tá? Então, eu não posso falar para você que o CLA ou cártamo, qual que é? Ela fala do óleo de cártamo. Cártamo. Isso. Tá? E o chia, não vou precisar para você que emagrece. Ele faz uma cascata que desinflama. Se você desinflama,
você murcha. Então, não, na verdade, você perdeu peso. Você ficou menos inflamada. Você desinflamou. Desinflamou, isso. Legal, muito bacana. São noções muito importantes que a gente tem que pôr aqui na cachola. Obrigado, minha gente, pela participação. Vamos em frente, Fernanda. Daniel, o Jorge pergunta, tem uma lesão de cartilagem no joelho direito. Andar de bicicleta é indicado como fortalecimento da musculatura? Acho que os dois vão ter que conversar aqui de novo. Depende do grau da lesão, né? A lesão da cartilagem ela é definida em graus, né? Quando ela está num estágio inicial, eu acredito que talvez o pedalar... na verdade, qualquer tipo de lesão de cartilagem no joelho, uma pedalada, talvez em algum momento, vai ter que ser interrompida ou feita com pouca carga, com pouca flexão de joelho, associada a um fortalecimento específico realmente, principalmente talvez a musculação ou sessões de fisioterapia realmente que fortaleçam essa musculatura, que possibilitem também o alongamento das cadeias musculares que envolve toda a região do joelho. E dependendo do grau dessa lesão, o ciclismo, né, o pedalar, seria indicado ou contraindicado, mas precisaria saber qual é o grau disso. Aí, em relação aos graus, a indicação, acho que o Alexandre também podia fazer um... Assim, a lesão condral, a lesão da cartilagem, né, ela é uma lesão que muitas vezes, né, e a gente tem que colocar isso na cabeça, assim, é uma lesão que não se recupera. Uma vez a cartilagem que está lesionada, ela nunca mais vai ser uma cartilagem normal. Pedalar, e muitas vezes essas lesões cartilaginosas, elas estão relacionadas a desequilíbrio muscular. Então, é um desequilíbrio muscular de membro inferior que aumenta essas lesões, lógico, salvo aqueles casos que o paciente caiu, torceu o joelho, teve um evento traumático. Mas o pedal em si, eu não vejo como principal mal em relação a esse tipo de lesão. Por quê? Esse tipo de lesão sofre muito com impacto. E o pedal não tem impacto. Agora, se a gente colocar em ordem, né, crescente, ou seja, o que faz mais mal para essa cartilagem, eu diria que corridas são muito piores do que pedalar. Quando você compara o pedal com a corrida, lógico que o pedal é melhor. Agora, Alexandre, se eu quiser fazer natação, é melhor para o meu joelho? Sem dúvida que sim. Então, quando você compara pedal com corrida, o pedal é melhor. Agora, quando você compara pedal com atividade física dentro da água, onde você não tem um impacto e uma flexo-extensão tão grande, a natação é melhor. A dica que eu dou para quem ama pedalar e tem lesão condral pode pedalar, porque não tem impacto, só que tente fazer com que o seu banco fique um pouco mais elevado do que o normal, desde que isso não cause uma hiperextensão do seu joelho e aí provoque outras lesões do seu joelho. Então, precisa fazer um ajuste desse banco. Às vezes, ele um pouquinho acima do normal, melhora. E tratar fortalecimentos, alongamentos, protetores condrais, porque eu costumo dizer assim, se a pessoa ama pedalar, não quer parar de pedalar o que ela gosta, só que ela precisa fortalecer e alongar. Isso é o alicerce, senão a casa vai cair. Doutor Alexandre, só uma indicação bem prática, porque eu fiquei imaginando alguém que vai fazer aquilo que o senhor acabou de indicar, que é regular a altura do banco. Uma indicação prática, eu me ponho do lado da bicicleta, tenho a minha altura, pessoas então de alturas diferentes. Existe alguma relação de altura, existe alguma altura relacionada ao meu corpo, por exemplo, que pode me ajudar a identificar a altura ideal? Isso. Na prática, o banco ele tem que estar na altura do grande trocânter, desse ossinho lateral. Muito obrigado, me apresenta esse grande desse ossinho mais lateralizado que a gente tem no quadril. A gente palpa o quadril, a gente sente um ossinho, que na prática ele tem que ficar nessa altura. Seria um pouco acima disso. Porém, nem tudo na prática ela é benéfica, né? Então, assim, hoje em dia existe o que a gente chama de bike fit, que é uma medição de profissionais da educação física que fazem para te ajustar melhor na bicicleta. E eles conseguem, dependendo do tipo de problema, fazer um ajuste muito mais específico do que esse ajuste prático que eu estou passando. Eu acho que o Daniel até pode esclarecer melhor essa questão da altura do selim de uma maneira mais prática, mas acho que é isso, né, Daniel? O Bike Fit está sendo bastante difundido mesmo, que são ajustes biomecânicos, baseados na biomecânica, análise biomecânica da pessoa, do indivíduo em cima da bicicleta, e esses ajustes favorecem ao pedalar confortável, vamos entender assim. Então, existem ajustes. A bicicleta, você conseguindo com que a pessoa não tenha a hiperextensão da perna a ponto de
ela vai fazer um deslocamento no banco, entendeu? E que fique pedalando só na pontinha do pé, isso vai proteger o joelho. O problema, principalmente em academias, o pessoal pedala com um banco muito baixo. Então, você vê o joelho indo quase na altura do cotovelo da pessoa. Essa pessoa, com uma lesão de cartilagem, pedalando dessa forma, vai agravar mais o problema, com certeza. Então, o ideal seria identificar o nível dessa lesão. Se, como o Alexandre falou, ama pedalar, não consegue ficar sem o pedal, realizar todo esse processo, esse protocolo de fortalecimento, de alongamento, de suplementação com os remédios que o Alexandre falou, e os ajustes necessários na bicicleta para minimizar isso, minimizar esse desgaste na patela. Obrigado, querido. Daniel, como é que alguém pode fazer para identificar a atividade física que seja melhor para ela? De um modo geral. Se ela já pratica, se ela ainda sente prazer em fazer aquele exercício. Eu acho que isso é fundamental, a gente ter prazer em praticar atividade física. Aquela história de, ufa, hoje é sexta, só vou voltar aqui segunda ou terça. Alguma coisa está de errado. Alguma intensidade, a gente tem que ter prazer, a gente tem que ter vontade de ir praticar, a gente tem que, inclusive, às vezes, ficar ansioso para ir praticar aquela atividade física, ansiedade no bom sentido, claro, né? Sem ter que tomar termogênico. Sem ter que tomar termogênico. E esse já é um bom passo. Agora, caso a pessoa não pratique atividade física, ela é sedentária, ela tem alguma complicação, ou até não, ela simplesmente é sedentária. O ideal é procurar uma orientação, conversar com um educador físico e, às vezes, até experimentar realmente uma atividade física. Uma combinação de um exercício neuromuscular com aeróbico ou só uma atividade aeróbica com boa orientação. Então, acho que são os caminhos a serem seguidos aí. Bacana, muito obrigado. Renato, a Madalena de Manaus, ela quer saber se os suplementos em geral ou algum mais específico de ganho de massa muscular pode contribuir para algum tipo de câncer. Boa noite, Madalena. Então, vamos lá. Você tem que ter uma predisposição, tá? Eu acho que não tem nada comprovado, vamos falar assim, tá? Por exemplo, a glutamina e câncer, tá? Não tem nada comprovado. Tem nutricionista, tem médico que aprova, tem nutricionistas que colocam, tá? Então, assim, se eu falar para você que tem, eu vou estar me antecipando, tá? Então, essa resposta eu acho que eu não saberia dizer se comprovar, tá? Eu não vou me comprometer, não. Eu deixo para os cientistas comprovarem. Ok, querido, muito obrigado. Posso só dar uma... Claro, por favor, doutor. Em relação ao que ela perguntou, em relação ao câncer, assim, você tem que diferenciar bem os suplementos ergogênicos, né, de uma maneira geral, contra os esteroides anabolizantes. Se a gente vai entrar num campo aqui meio complicado, eu só quero pegar o gancho do Renato. Por favor. Sim, esteroide anabolizante para ganho de massa muscular, que pode ser considerado como um suplemento alimentar, isso pode estar relacionado a alguns tipos de cânceres. Tá? Agora, a suplementação alimentar pura ou de algum alimento em si, não existe nada escrito. Existe um trabalho científico sério realizado em relação aos multi- ou polivitamínicos, vamos dizer assim, né? Que o uso muito prolongado deles está relacionado com alguns cânceres, mas um trabalho só que mostrou isso, um trabalho sério que a gente pode levar em consideração. Mas realmente foi o que o Renato falou, não existe nada que seja amplamente divulgado nesse sentido. Só diferenciar, existem os suplementos ergogênicos que têm de origem natural e são origens reconhecidas, e os esteroides anabolizantes, esses sim têm efeitos colaterais e estão relacionados a muitos tipos de câncer, principalmente câncer hepático. Obrigado. Tem tempo de mais perguntas, Fernanda? Por favor, quem falou? Eu. Fala, querido. Não. Pensei que você ia complementar alguma coisa. Não. Obrigado. Dá tempo de mais uma pergunta, por favor, Fernanda. O João Paulo, ele pergunta para o doutor Alexandre, ele tem 39 anos e desde os 35 os joelhos dele começou a doer e inchar por esforço. Já fiz ressonância e apareceu desgaste na patela. Meu ortopedista
me falou que não adianta operar, só vai melhorar com muita fisioterapia. É isso mesmo? Não existe nenhum remédio que restaure a cartilagem gasta? Tenho 89 quilos, 1,79 m. Ele é de Santa Catarina. Oi, João, boa noite. A desgaste na patela a gente chama de condromalácia. Calma, Ricardo, eu já vou explicar. Malácia... Eu tenho que defender a mim e a mais ou menos 1 milhão de pessoas que não entendem quando você diz algumas coisas. Malácia é amolecimento e condro é cartilagem. Então, provavelmente é um amolecimento da cartilagem da patela, né? Existem 4 graus, como o Daniel falou, o grau 1, que é o mais leve, o grau 4 é o mais grave. O tratamento disso, e o ortopedista tem razão, isso não se cura com cirurgia, não existe cirurgia para curar desgaste de cartilagem, porque se existisse seria uma maravilha, a gente estava curando quase tudo. O que acontece é o seguinte, o que já gastou, João, a gente não consegue trazer de volta, a gente consegue impedir com que isso evolua muito rapidamente, isso é a principal causa. Então, aparentemente, a cirurgia não está indicada, exceto em alguns casos, sempre há a exceção às regras, né? E o tratamento para isso é a atividade física, como eu falei aqui para você. A fisioterapia vai te ajudar muito, mas o complemento com fortalecimento e alongamento é muito importante, João. Além dos remédios que são os chamados de protetores condrais, isso pode estar diretamente relacionado aos remédios à base de glicosamina e condroitina e, atualmente, como o Renato falou, aos colágenos hidrolisados, né? O que eu queria dizer, João, assim, não se preocupe com o desgaste se ele não estiver causando muita dor no seu joelho. A atividade física é importante porque ela vai melhorar a força da tua perna e tirar um pouco a responsabilidade do teu joelho sobre esse desgaste. Então, no começo, às vezes, a impressão que dá é que a dor piora, mas depois, com o tempo, o joelho vai tirando a responsabilidade e vai melhorando essa dor. Então, a desgaste de cartilagem se trata com atividade física. Esse é o seu remédio, João. Obrigado. Minha gente, eu falei no início do programa sobre os contatos que você pode fazer com o Dr. Alexandre Paiva, que é de Taubaté, cidade aqui próxima a nós. Então, no site alexandrepaivaortopedia.com.br, você vai encontrar todos os contatos com o Dr. Alexandre, tá bom? Eu repito, alexandrepaivaortopedia.com.br. Já está na hora do nosso intervalo. Obrigado, viu, por sua presença nos acompanhando. Obrigado por sua pergunta também. Vamos ao intervalo, a gente volta em instantes. Até já.